Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai estudar o que é o movimento anti-globalização. Galera, eu sei que vocês sabem o que é globalização. Caso vocês não lembrem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde eu falo sobre globalização, uma aula só sobre isso, tá bom? Mas, resumidamente, a globalização nada mais é do que o processo aí que vem ocorrendo no mundo, né? Vem ocorrendo principalmente a partir da década de 90, que é esse processo de avanço dos meios tecnológicos, no meio de transporte, de comunicação, que está fazendo com que as pessoas e os países se integrem, se interrelacionem de uma forma mais rápida, mais ampla, mais dinâmica, né? O que favorece muito aí a economia, né? Então a gente consegue comprar, vender produtos de uma forma muito mais simples, mais rápida, né? E também se comunicar com as pessoas, o que facilita aí também a questão das empresas multinacionais que conseguem ter sede e indústrias, né, em vários países do mundo. Enfim, então isso daí tudo a gente chama de globalização, tá bom? E aí, pessoal, a gente sabe que a globalização, então, ela tem os seus benefícios, acabei de citar, né? Então, benefícios para a economia, benefícios para nós, população de uma forma geral. A gente consegue aqui do celular comprar um produtinho lá na China, né? Através ali do eBay, AliExpress, Wish, quem nunca fez isso, né? Então isso tudo aí é resultado da globalização, do avanço da tecnologia, o avanço dos meios de transporte, tá bom? Só que, pessoal, o que acontece? A globalização, ela é muito bom, muito legal e tudo, só que ela não ocorre de uma forma geral para todo mundo, né? E para todos os países do mundo. Existem países que a gente sabe que, né, existe uma pobreza ali, e por conta disso, o desenvolvimento da tecnologia é um pouco mais devagar. E sendo esse desenvolvimento um pouco mais devagar, esses países acabam ficando para trás aí nesse processo de globalização. E quanto mais para trás eles ficam, mais prejudicados eles são, né? Acabam sendo países explorados por aqueles que estão aí à frente na globalização, nesse processo, principalmente na parte econômica, né? Então, aqueles países mais ricos, mais desenvolvidos, acabam pegando esses países mais pobres para explorar mesmo, né? Mão de obra barata, matéria-prima barata, enfim. E aí, pessoal, o que acontece? Começou a haver esse movimento de antiglobalização. O que seria o movimento antiglobalização? Coloquei ali, ó. São as pessoas, né, os grupos aí que se opõem aos aspectos capitalistas liberais da globalização. Então, não é que as pessoas são contra o avanço da tecnologia, o avanço no meio de comunicação, transporte, não é isso. Essas pessoas reivindicam mudanças em relação aos aspectos capitalistas liberais. O que seria isso? Bom, outra coisa, deixei um outro vídeo aqui para vocês falando sobre capitalismo, neoliberalismo. Assistam, tá? Caso vocês não saibam muito bem do que se trata esse termo, né, esse assunto. Mas basicamente é o seguinte, a gente sabe que o capitalismo ele visa o lucro, né? É você produzir um produto a R$10 e vender por 20, lucro, né? E liberalismo já seria a forma de comercializar os produtos de uma forma liberal. Ou seja, as empresas, por exemplo, elas teriam mais liberdade de produzir, comercializar, fazer acordos comerciais, né? Entre os países, entre as pessoas, enfim. Então, é sem muita interferência governamental. Só que aí, o que acontece? Acaba que, igual eu falei, né, os países e as empresas mais ricas vão acabar explorando aqueles países, aquela mão de obra mais barata. E isso vai gerar uma desigualdade muito grande entre os países e as pessoas. O movimento antiglobalização, ele reivindica o seguinte: galera, vamos parar de pensar só no lucro. A globalização é legal, bacana, não sei o quê, mas vamos parar de pensar só no lucro aí do capitalismo e vamos começar a pensar no que realmente as pessoas precisam, quais são as necessidades humanas, principalmente dos países pobres e subdesenvolvidos, né? Então, o movimento antiglobalização, ele vem nesse sentido. Então, por exemplo, ali, ó, eu coloquei no finalzinho ali do texto, né? O que eles reivindicam? Por exemplo, o fim dos acordos comerciais, dos blocos comerciais e do livre trânsito de capital. Então, por exemplo, acordos comerciais. Então, a gente sabe que existem países que fazem acordos comerciais entre si. Isso para quê?
para eles se desenvolverem economicamente, né? Tem uma troca de mercadorias ali, venda e compra mais facilitada, com menos impostos, enfim. Só que aí o que acontece? Eles se fortalecem economicamente, visa o lucro, visa enriquecer, mas e aquele outro país mais pobre que não tem, vamos dizer assim, muito o que oferecer? Vai ficar para trás. Só que quando a gente fala um país que fica para trás, a gente está falando de uma população, a gente está falando de pessoas ali que estão vivendo cada vez mais em situações degradantes, né? E o mundo moendo solta aí, querendo lucro desse capitalismo liberal, né? Então o movimento antiglobalização ele vem nesse sentido. Pessoal, lá em 2001, em Gênova, na Itália, quando estava tendo uma reunião do G8, que hoje a gente conhece mais como G20, né? A reunião do G20 é uma reunião onde reúnem-se 20 países mais economicamente avançados, industrializados do mundo para tomar certas decisões, né? Também vou deixar um link aqui embaixo na descrição onde eu falo sobre o G20. Estava ocorrendo essa reunião lá. Na época, como eu falei, chamava G8, que eram os 8 países mais industrializados do mundo, em Gênova, na Itália. E aí, os números apontam que cerca de 300 mil pessoas se reuniram, fizeram um protesto, uma manifestação. Já era um movimento antiglobalização, não chamava assim, mas era um movimento que reivindicava isso, né? Os países iam ali, os mais ricos do mundo, tomar decisões que vão influenciar o mundo inteiro, visando o lucro, visando a economia, visando esse avanço econômico, né? Mas e as questões sociais da população, né? Então esse foi o maior movimento antiglobalização aí que a gente teve na história. E esse movimento antiglobalização, muitos, como eu falei, não é chamado antiglobalização, tem outros nomes, enfim, mas é tudo nesse sentido, tá bom? E agora, recentemente, também está tendo alguns movimentos aí relacionados à questão da pandemia, né? Então a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus. Recentemente a gente viu aí como que os países, por exemplo, da África estão bem menos vacinados do que países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, enfim, são países aí que têm uma população já bem vacinada, enquanto países mais pobres têm uma população com poucas vacinas, né? E aí começa esse questionamento, o país às vezes ele não tem dinheiro para comprar a vacina, aí às vezes surge uma variante lá que né, acaba prejudicando o mundo inteiro, mas né, se vira, não temos nada com isso, né? O importante aqui é a economia bombar, já estamos vacinados, já podemos trabalhar, nossa indústria está bombando, está produzindo, vocês aí que se virem. Então, assim, o lucro, capitalismo, economia, e aí, cadê o aspecto humano, né? Pessoas estão morrendo, estão acontecendo coisas aí que devem ser vistas, tá bom? Então, isso aí seria o que a gente chama de movimento antiglobalização. Acabei de dar mais um exemplo para vocês, tá joia? E aí eu trouxe essa imagem, pessoal, ali embaixo, ó, que é uma imagem que resume bem o que eu disse, né? Nós temos ali no centro da mesa, né? A mesa, o tema dela é o livre comércio, conforme está escrito ali na plaquinha, né? E aí, de um lado na mesa, nós temos os representantes, né? Que seriam dos países ou indústrias ali mais ricas. E do outro lado, nós temos os representantes dos países mais pobres, subdesenvolvidos. E aí eles perguntam, né, os mais ricos perguntam, ok, agora vamos ver, qual de vocês aceita trabalhar por menos? Ou seja, trabalhar mais barato, né? Então aquele país, aquela população que está em estado mais complicado economicamente, vai aceitar trabalhar por menos, né? O que vier é lucro, né? Vamos dizer assim, o que vier tá bom para essa população. Então, por aí a gente percebe que o processo de globalização ele não é igualitário para todos os povos, né? Acaba que com o desenvolvimento tecnológico, eu falei, os países mais ricos ficam mais à frente e os mais pobres vão ficando cada vez mais pobres, mais desigualdade vai aparecendo no mundo. E é esse um dos grandes objetivos aí do movimento antiglobalização, tentar diminuir essa disparidade, tá bom? Entre os povos, entre os países. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula. É um conteúdo bastante interessante, na minha opinião. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula.